Bom, então, como estávamos na 21, agora vamos ler então, aqui começa uma observação para começar a 22 que está aqui embaixo. Importante, para resolver estes quadros que vão vir abaixo, né, de composição dos alimentos, da questão 22A até 22L, que são 10 questões, proceda conforme vimos em aula, que é isso que eu estou explicando aqui nesse e no próximo vídeo. Lembre-se que precisa saber, para resolver aquilo ali, as frações do método de Wende e de Van Suss. E este é o objetivo destas questões, é que isso fique sedimentado para você. Na verdade, já é questão do semestre passado, de bromato, né? Comentamos em aula sobre a pectina, que ficou propositadamente fora desse esquema. A gente vai comentar, até a pectina a gente esquece ela aí, porque ela bagunça um pouco, mas depois a gente vê isso. A ideia é que relembrar, né? Então quer dizer que tu já soube, em bromato, como se divide o alimento de forma básica. Primeiro tu tem que andar de bicicleta e depois procura uma moto, né? Depois uma moto grande, tem passos, né? Então primeiro tu tem que saber o que é o médio Wende e Van Suss. Para calcular e preencher estes valores, proceda conforme passado no quadro em aula, que é o que eu estou fazendo aqui, vou passar depois aqui num papel, fazendo o desenho, esquematizando o Wende, o qual apelidamos em aula de arvorezinha, um desenho, assim que lhe perguntarei em prova, se for o caso, entende? Um desenho é a arvorezinha, que nós vamos fazer depois, um desenho básico do Wende que vocês já conhecem. Tem que fazer uma arvorezinha para poder fazer o cálculo. Senão, tu vai cair na questão e não vai saber. Agora aqui está o enunciado para todas as questões, desde a 22A até a 22L. São quadros diferentes da A a L, mas o enunciado é o mesmo. As questões referem-se a um alimento qualquer. Um pode ser o milho, outro o sorgo, outro o feno e tal. Não importa qual alimento, e sim se você entende as frações dos métodos de Wende e Van Suss, ou outros elementos que estejam ali que não pertencem nem a Wende nem a Van Suss. Os resultados estão expressos na matéria natural, é alimento com água, né? Como ele se apresenta para o animal, como ele é oferecido ao animal, não é matéria seca. Baseado nos valores, agora vem o enunciado para te resolver, baseado nos valores que estão no quadro, que está aí abaixo, o quadro ainda não apareceu. Preencha os incompletos, tem valores que estão ali, tem outros que não estão. Claro que somente se for possível, porque às vezes não é possível, tu vai dizer, não tenho elementos para calcular, mas muitos têm. Atenção! Quando estas questões entrarem na prova, se tiver algum item que signifique a mesma coisa, fique frio. Ou algum que não seja possível preencher por falta de informação, não preencha e fique mudo. De preferência, não respire. Não levante a lebre, não acorde os desavisados. Captaram? Sabe por que isso? Porque às vezes eu ponho na prova e você vai me dizer, professor, isso aqui eu não consigo calcular. Pois é, essa é a resposta da questão. Eu quero saber se dá para calcular, tu calcula, se não dá, tu não calcula. Tu diz, não dá para calcular, entende? E às vezes uns de vocês que não estão na aula, depois no dia da prova, pega e ficam dizendo que não dá para calcular, mas essa é a resposta da questão. Agora eu tenho um quadro aqui, o primeiro é a A, agora vem 22A. Ó. Eu te apresento isso aqui e digo para você agora, meu filho, calcule os outros, calcule a matéria seca, calcula aqui os carboidratos totais, calcula a cinza, olha, esses aqui não tem, eu não tenho 1, não tem 2, não tem 3, não tem 4, não tem 5, não tem 6, não tem 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alguns você vai poder preencher. E assim são todos os outros. No próximo vai ter matéria seca e não vai ter umidade, não vai ter estratetérrima, vai ter carboidrato total. E se tu tiver a arvorezinha do Wende e do Van Suss, tu vai conseguir
calcular sim, entende? Isso que é que eu queria te mostrar. Olha, agora tu vem aqui para o outro quadro, é o mesmo raciocínio, é a B, a 22B, mesmo raciocínio da 20A que era anterior, agora tem outras coisas preenchidas e outras não preenchidas. Aí tem a 22C, mesmo raciocínio da 22A, esse enunciado aqui, isso aqui, ó, tanto essa observação aqui em cima, quanto isso aqui, serve para todas as questões, desde a 22A até a 22L, que são 10, eu acho, né? Ou 11, sei lá. E assim são todas. Por que que eu fiz isso aqui? Porque todas já apareceram em prova. Isso aqui eu tirei das provas e assim que vai se apresentar numa prova. Todas iguais, né? E daí então tu tem que, por exemplo, vou mostrar uma aqui. Como você está na matéria natural o alimento, no alimento que tem 73 de matéria seca, de umidade ele tem 27, né? 27. Eu tenho que saber que cinza é o sinônimo de matéria mineral, então esse 4 aqui eu posso botar aqui em cima, 4. Porque matéria mineral e cinza é a mesma coisa. Eu sei que a soma da matéria mineral com a matéria orgânica, a soma das duas juntos, como eu tenho a mineral que é 4 aqui já, a soma dessas duas juntas aqui, ó, a soma dessas duas juntas aqui, a soma dessas duas juntas aqui vai dar matéria seca. Se eu tenho a matéria mineral que é 4, ó, matéria mineral mais matéria orgânica da matéria seca. Se eu tenho essa aqui que é 4, porque eu preenchi ele em cima que é 4, então 73 menos 4 é 69, a matéria orgânica é 69. O que é a matéria orgânica? É somatório de protídeos, glicídios e lipídios. Aí eu vou pegar e vou calculando, eu tenho que saber as sinonímias, que é o que eu vou mostrar depois, eu estou mostrando a fundamentação, né? Ó, o que é carboidratos totais? É os solúveis mais os carboidratos de baixa solubilidade. Quem é que é os de baixa solubilidade? É fibra bruta. Quem é que é os solúveis? O extrativo não nitrogenado. Eu já tenho ele aqui, eu boto ele aqui. Então eu tenho que saber o que são sinônimos, porque eu já tenho, por exemplo, extrativo é a mesma coisa que carboidrato solúvel. Quando eu somo solúvel, que é esse aqui, eu somo solúvel com a fibra bruta, que é os de baixa solubilidade, eu tenho os carboidratos totais. Cálcio não tem nada a ver com, né? Nitrogênio proteico não tem nada a ver. Mas eu preciso primeiro em todos, ó, G. Olha aqui, cada um quadro é um. Agora nós já estamos lá no mesmo raciocínio da questão 20A nesse aqui, que é o 22I. Estamos lá no 22I porque é o outro. É tudo com o mesmo raciocínio. Pá, professor, mas eu não tenho isso, não tenho isso, não tenho isso, não tenho isso. Vai dar para calcular? Claro, esse aqui já é sinônimo desse, já vai aqui. Se eu tenho uma coisa que a matéria seca está aqui, que é 84, a matéria natural é sempre 100, e daí eu tenho como fazer, se eu tenho matéria seca, eu já tenho onde é que está a umidade, por aí nem tem umidade, né? Eu posso ir fazendo, mas peraí que vocês ainda estão perdidos, né? 22J, 22L, que é a última, ó. Percebeste que a partir dos números que constam nesses quadros, não é possível se obter digestibilidade, o que está para cima? Porque esse assunto vai ser depois. Digestibilidade aqui para cima é só princípios brutos. Sempre princípios brutos, né? Só princípios brutos. Digestibilidade é outra questão que vem depois. Vamos voltar a esses quadros e eu vou lhes dizendo que um monte disso aqui vocês preenchem e outros não dá para preencher. Mas um monte você consegue preencher. Por isso que no rótulo de ração tem algumas informações, mas as outras não estão ali, mas tu consegue calcular, porque tu sabe o que é. Se diz ali que tem tanto de matéria mineral, tu sabe que é cinza. Tu sabe que se eu somar com a matéria orgânica, dá a matéria seca. A matéria seca, se eu somo ela com a água, eu tenho a matéria total. Se eu somo protídeos, lipídios e glicídios, eu tenho a matéria orgânica. Entende? Protídeos, glicídios e lipídios. E os meus carboidratos, os glicídios solúveis, são o amido e açúcar. Então é isso que, tudo isso aqui tu vai conseguir resolver
quando no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo aqui no caderno, que seria no quadro, onde eu vou explicar e dizer o que é essa arvorezinha que eu apelidei para vocês, que eu tenho que fazer a arvorezinha do Ende e do Vansus para ver o que eu tenho para facilitar a minha vida aqui, para preencher esses quadrinhos aqui, entende? Então era isso.